Bom dia, bom dia com alegria! Nós estamos começando o nosso sábado. A nossa live hoje está incrível. O tema que nós vamos falar é sobre o livro de Tobias. Uau, você conhece a história do livro de Tobias? Essa história, quando eu lia arrepiando o tempo todo. Eu fiquei muito emocionada. Uma história incrível e que nós hoje vamos ter o prazer, o privilégio de ouvir o padre Adriano José, diretamente de Gurupi, Tocantins, da Paróquia da Abadia, para falar para nós desse livro lindo, contar a história, fazer as reflexões sobre o que nós podemos colocar na nossa vida, sobre o que Tobias viveu junto com a família dele. Eu já vou convidar o padre Adriano para entrar. Enquanto isso, nós já vamos aguardando os nossos convidados. Vai chamando seus familiares, porque esse livro é muito profundo. É um livro pouco lido, por isso que eu pedi o padre para falar sobre ele. É um livro que poucas pessoas sabem a história, mas nós vamos aprender muito sobre ele hoje. Sobre esses problemas que a família de Tobias resolveu com a ajuda diretamente do alto. Eu fico imaginando se fosse comigo, um privilégio enorme desse. Vamos lá, deixa eu chamar o padre Adriano, ele já está pronto. O padre Adriano, que tem tanto conhecimento, que vai transbordar para nós essas bênçãos diretamente. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia com alegria, que maravilha, o pessoal tá entrando aqui já. Eu já posso. Bom dia, Marcos, Luana Monteiro, Valquíria. Agora, eu tô só esperando o padre entrar. Você já leu o livro de Tobias? Coloca aqui pra mim eu saber quem aqui já leu o livro de Tobias. Mas fica calmo, você não precisa ter lido. Nós vamos resumir toda a história aqui, nós vamos comentar. Bom dia, Marina Cipriano, seja bem-vinda. Sabrina Guiar, Betina. O livro de Tobias, eu vou deixar pro padre falar. Ele vai contar lindamente essa história. Eu só queria que você escrevesse aqui para nós. Você conhece? Não. Ó, a Ana tá falando. Ana Rocha não conhece. Bom dia, professora Andréia Pereira. Seja bem-vinda, minha querida. O padre não tá conseguindo entrar. Deixa eu convidar ele aqui de novo. Vamos lá. Sim. Aí, ó. A Maria Almeida disse que conhece a história de Tobias. Quem mais conhece a história? Lúcia Rogéria, linda, maravilhosa, bem-vinda. Minha prima, Sorane Estival, saudade de você. Ó, Sorane conhece a história de Tobias. Deixa eu chamar o padre aqui de novo. Pronto. A Josilene tá falando que é amiga do padre Adriano, já conhece ele. Ieda, Renata, sejam bem-vindas. Lucivânia. A história de Tobias é um livro curto, é um livro super rápido de ler. E vocês, depois da live de hoje, tenho certeza, vocês vão virar propagadoras da história de Tobias. Ramon, seja bem-vindo. Alice Ferreira. Porque o livro de Tobias, ele traz para nós um acalento de que nossos problemas podem sim ser resolvidos. Mesmo os problemas que nós julgamos como simples, Deus está pronto para enviar um anjo dele, para resolver. Cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, e às vezes nós não usamos ele. Às vezes nós esquecemos de pedir esse auxílio. O padre, de novo, falou para mim aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu convidar ele aqui. Padre, tenta sair do Instagram. Rose Amorim, bom dia com alegria. Esposa do deputado Carlos Gaguin, seja bem-vinda. Essa mulher de fé. Rejane, bom dia com alegria. Padre, se o senhor puder sair e voltar, que aí eu acho que o senhor consegue entrar. Tá aí feito o convite.
no livro de Tobias, quando eu li, eu comecei a falar assim, peraí, todo mundo tem que ler esse livro. Eu comecei a falar, mãe, vai ler esse livro. Minha mãe leu, eu falei assim, uau, essa história é demais. Comecei a falar, minha gente, lê o livro de Tobias. Lê o livro de Tobias, porque era um livro, igual eu contei pra vocês, na minha trajetória de conhecer a Bíblia, a hora que eu terminei a leitura, que eu fui ler o livro de Tobias. Eu terminei a Bíblia inteira e ficaram faltando alguns livros. Por que ficaram faltando alguns livros? Aí, ó, o pessoal já tá esperando o Padre Adriano. Lucas Bercol, bom dia. Meu pai, minha mãe acabaram de entrar aqui também. Hoje vai ser forte. Padre, eu já mandei o convite. Eu acho que o senhor vai ter que sair do Instagram e voltar para ver se o convite dá certo, padre. Sai e volta de novo. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá. No livro de. Aí, ó, a Lúcia diz que o padre Adriano celebrou a primeira comunhão da Bárbara. Uau! Grandes histórias aqui. O padre Adriano já tem grandes amigos aqui na live, fiéis. O padre, vamos ver se dá certo agora. Eu acho que o senhor vai ter que sair do Instagram, voltar, que eu já mandei o convite. Vamos lá. Ou então, padre, manda um pedido para participar, padre. Se eu conseguir mandar um pedido para participar, se o convite não estiver dando certo, minha sogra, meu sogro já estão aqui conectados com a gente. Então, o livro de Tobias é o seguinte: por, o livro, por que ele não é muito conhecido, o livro de Tobias? Porque ele faz parte daqueles 7 livros que, quando na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele tirou 7 livros. E faz parte desses 7 livros que ele tirou, o livro de Tobias. Por quê? Isso aí o padre vai falar melhor, mas por que tirou esses 7 livros? Porque eles foram escritos em grego. E aí, Márcio Moreira, seja bem-vindo. Por ter sido escrito em grego, Martinho Lutero, na Reforma, entre as várias coisas que ele escreveu, ele falou para tirar o livro de Tobias por acreditar que tinha sido escrito em grego. Mas, e foi numa época que foi escrito, eu acho que o pessoal, né, nessa época escreveu eles, onde estava localizado o autor de Tobias era a língua grega, e por isso que ele ficou dentro dos gregos, junto com o livro de Judite, que depois nós vamos falar aqui também, que é um livro incrível. E o livro de Tobias acabou ficando de fora, mas eu sei de vários amigos meus, protestantes, evangélicos, que leram o livro de Tobias, e nós estamos todos aqui em comunhão em Jesus Cristo e vamos aprender esse livro lindo, maravilhoso. Padre, tenta acenar para mim. Nós já estamos aqui com 40 pessoas para ver esse livro extraordinário. Todo mundo aqui quer saber o que o anjo Rafael fez aqui na Terra para ajudar essa família. Como que foi essa caminhada, essa experiência desse anjo de forma de carne e osso, porque os anjos estão aqui. Nós estamos falando de mundo espiritual, cada um está com o seu anjo da guarda do lado. Só que de uma maneira física, de carne e osso, esse anjo esteve aqui na Terra. Padre, nós já. Padre, tenta acenar para mim para ver se eu te chamo, já que esse convite não tá aceitando o convite. Tem gente que me contou que o filho chama Rafael por causa da história do anjo Rafael com a família de Tobias. Tobias, que era filho de Tobit, o pai dele entregou uma missão para ele. Eu tô coçando para falar dessa história, mas eu quero ouvir do padre a história de Tobias. É, eu acho que eu vou fazer uma oração aqui já, porque para ver se abençoa essa conexão aqui com o padre para dar certo. Eu ia pedir o padre para fazer a oração de abertura aqui, mas depois o padre dá a bênção com toda a autoridade que ele tem. O, Então, já vou fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus,
meu bom pastor que nos conduz. Muito obrigado, meu Pai, por essa manhã de sábado, por essa live, por todas as pessoas que estão aqui conectadas, meu Pai, para escutar a tua palavra. Nós te louvamos, te bendizemos por todas as tuas infinitas misericórdias, pelas bênçãos que se renovam a cada manhã. Meu Pai, nós consagramos essa live de hoje. Abençoe, meu Pai, todas as conexões, a internet. Ativa, meu Pai, todos os canais para que ocorra perfeitamente essa live. Abençoe, meu Pai, o coração de cada um que possa ser aberto para ouvir o que tem aqui hoje. Que possamos passar, meu Pai, para um próximo nível de fé, através do aprendizado que o Padre Adriano vai trazer para nós aqui hoje, meu Pai. Nós te consagramos a nossa live. Que ela seja, que ela aconteça, meu Pai, pela tua honra e glória, para que mais vidas, meu Pai, possam conhecer, experimentar, meu Pai, a alegria do coração do teu filho Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos e declaramos, meu Pai, nesse momento, céus abertos, uma providência diretamente dos céus sobre a nossa live e sobre tudo que sai, meu Pai, da minha boca. Que hoje, meu Pai, seja somente para a tua honra e glória, que eu diminua, meu Pai, e que o Senhor cresça, que eu seja usada como teu instrumento nessa live de hoje. Em nome de Jesus, amém. Depois de consagrar a nossa live, vamos de novo aqui chamar o Padre Adriano. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram do Padre, que ele não está conseguindo entrar, mas agora já está liberado, agora vai dar certo. Em nome de Jesus, já deu certo, Padre. Estamos te aguardando. Tiago Milhomem, seja bem-vindo. Michele, Padre, já mandei o convite de novo. Padre, se eu receber algum convite aí, o Padre tá falando aqui que ele está aguardando o convite chamar. O livro de, de Tobias são poucas páginas. Quando. Gente, eu não quero. Eu não queria ter que falar do livro. Eu queria. Mas como o padre não está conseguindo entrar, nós vamos ter que começar. Padre, manda um aceno para mim, padre. A cena aí que eu te chamo, que o pessoal tá aqui preparado para te ouvir. Nós já estamos com 49 pessoas querendo saber desse livro de Tobias. Padre, não. Vamos ver aqui, pedidos. Padre, pede para participar aqui, que eu aceito. Eu acho que vai ser mais fácil, padre. Pede para mim aqui para participar, que dá um aceno aqui para mim, manda um oi, que aí vai dar certo. Lucas Evangelista, Isabel Rocha, minha amiga maravilhosa, saudade de você, diretamente de Brasília. Nós estamos com o Brasil inteiro conectado aqui, pessoal de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, do Nordeste, São Paulo. Nós estamos aqui prontos para ouvir o que o Padre Isaías, o Padre Adriano José vai falar para nós hoje sobre o livro de Tobias. Tobias, esse jovem. Padre, ótimo. Você acenou agora, padre. Vamos lá. Agora vai dar certo, padre. Padre, eu te coloquei como moderador aqui, padre. Vamos lá. Remover vídeo. Padre, estou te vendo aqui agora. Coloquei como o padre como moderador. Vai dar certo agora, padre. Hum. Padre Adriano está preparado para falar para nós de Tobias. Padre, eu enviei o convite de novo para o senhor. No livro de Tobias. Ai, deu certo! Graças a Deus, padre. Graças a Deus. Bom dia com alegria. Bom dia. Sua bênção, padre Adriano. Sua Bom bênção. dia, tudo bem? Ó, Tudo. Já você tava a suando palhinha. aqui, ó, padre. Eu já tava suando aqui. Desespero. Meu Deus, se sobrar pra mim falar de Tobias. Sabe o que que é? Que a gente que é pato não é muito dado à tecnologia. Mas deu certo. Depois que eu fiz oração, deu certo,
Apertando Pronto. errado o joelho no chão, que o trem dá certo. Padre, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com a expectativa altíssima para o senhor transbordar para nós seus conhecimentos sobre o livro de Tobias. Esse livro lindo, maravilhoso, emocionante, que conta essa história dessa família. Padre, eu acho que agora é a internet, hein? Oi, padre. Oi. Ah, Tá mostrando o teto. Eu não tô vendo o rosto do senhor. Deixa eu ver. Oi. Padre, eu acho que tá dando hum. um áudio aí. Pronto. Tá Aham. dando um áudio Sim, aí. Eu tô acho ouvindo. que tem um outro celular aí conectado. Tá dando um. Pode ser, sim. Ah. Pronto. Padre, sua bênção. Peraí, vai aparecer. Tá dando um delay. Eu acho que tá dando um delay da internet. Do que o senhor Um fala delay. pro que a gente escuta aqui. Padre, Isso. se tiver outro celular conectado na live, eu acho que tem que colocar no mudo aí, pra não Tá. dar dois áudios. Tá dando eu tô escutando a minha voz aí. Pronto, Ah, agora vai me ouvir. Né? show, show, que maravilha. Padre, muito obrigada por sua disposição. Sei da sua agenda cheia de compromissos. Obrigado por ter aceitado o convite de nos abençoar aqui com a sua pregação Amém. desse livro lindo. Padre, vou E passar a palavra para o senhor, porque as pessoas estão prontas para ouvir tudo que vai acontecer hoje através da sua boca, padre. primeira coisa, desculpa pelo atraso, né? Como eu falei, a gente não é muito dado à tecnologia, né? Porque não tem tempo também. Então a gente sabe o básico. Segundo, que eu tô sem a palhinha da camisa, eu me esqueci. Pus a camisa, mas não pus a palhinha, né? Mas eu quero dar um bom dia a todos, né? Me sinto muito lisonjeado pelo convite, né? De poder partilhar um pouco esse livro tão belo que é o livro de Tobias, com tantos ensinamentos para a nossa vida no dia a dia, para a vida da família, para a vida do casal, né? Para a vida do cristão católico, né? Quanta coisa bonita e tanta coisa importante que nós podemos aprender através do livro de Tobias. E, padre, já começa a contar para nós, porque tem muita gente aqui que nem leu. Então, se o senhor puder Uhum. fazer um resumo, antes de fazer a reflexão, tipo assim, um resuminho, que história é essa de Tobias, porque muita gente ainda não leu o livro de Tobias. Tobias é o filho de Tobit. Tobit era um homem muito piedoso, né? Lembra um pouco Jó na Sagrada Escritura, né? E chegou um momento que ele adoeceu, né? Ficou cego, né? Depois que ele ficou cego, ele enviou Tobit até a casa do seu primo, que era bem distante, né? Só que tinha aquele medo da viagem, do percurso, o que poderia acontecer, que nós sabemos que a viagem naquele tempo não é como hoje. Você pega o carro e com 2 horas você está em determinado lugar que você queira, né? Então, nessa hora, entrou o anjo Rafael, né? Mas Tobit era um homem, o pai de Tobias, era um homem muito caridoso também, né? E ele, naquele contexto de diáspora, ou seja, dos judeus que viviam fora de Jerusalém, porque tinham sido levados para o exílio, né? Muitos israelitas eram mortos e ele sempre teve aquele ato de caridade de enterrar aqueles que eram assassinados, né? O texto deixa isso muito claro, né? Ele era muito caridoso. Só que um belo dia, quando ele ficou cego, né, ele precisou de ajuda até financeira. E o primo dele devia a ele uma quantia expressiva de dinheiro, né? Só que até chegar ao local era muito longe. Então ele enviou seu filho Tobias. Em paralelo, em meio ao sofrimento de Tobit, estava também o sofrimento de Sara, que é aqui um personagem interessante no livro de Tobias. Por quê? Porque Sara, ela tinha sido casada, né, 7 vezes, mas todas as vezes na noite de núpcias ela morria. Oh, minto, os maridos dela morriam, porque tinha um demônio chamado Asmodeu que assassinava os
maridos dela na noite de núpcias. Então, Tobit, pai de Tobias, ele reza a Deus, né, no meio da sua angústia e sofrimento de ter ficado cego, um homem que era tão caridoso, tão bondoso, um coração imenso, porque o texto dá para perceber o quanto ele era piedoso e caridoso, e passando por toda essa tribulação, ele reza a Deus. Sara, um dia também, ela é afrontada por uma das servas de seu pai, né? E Sara era prima de Tobias, ou seja, sobrinha de Tobit, né? Sara também reza a Deus pedindo que a liberte daquela humilhação, porque era um sofrimento grande demais para ela, cada casamento que ela tinha antes de realizar o ato sexual na noite de núpcias, o marido morrer, né? As duas orações, paralelamente, foram ouvidas no céu, tanto a de Tobit quanto a de Sara, né? E como Deus é misericordioso e bondoso para com os seus servos, enviou então o anjo Rafael para que ele pudesse, né, auxiliar tanto Tobit quanto Sara, né? Que pudesse curar um e libertar a outra, que era atormentada por esse demônio chamado Asmodeu, né? Então, Tobit sai da sua casa, a mandato do seu pai, né, a pedido do seu pai, para chegar até a Terra-média, aonde morava o primo de Tobit, que era o pai de Sara. Ele precisava de alguém para o guiar, porque ele não sabia nem sequer o caminho. Nessa hora entra Rafael. Inclusive, eu estou com a imagem que eu tenho aqui, ó. São Rafael. O anjo da cura. Da cura, sim. E, inclusive, tem o peixe aqui que simboliza aqui o livro de Tobit. Né? Ou, galera, o livro de Tobias. Né? Por quê? Porque Tobit, quando saiu de casa, o pai dele falou para ele, vai procurar alguém que possa te guiar, que possa te acompanhar, que possa te levar também com segurança. E quando ele sai da casa do pai, ele se depara com Rafael, né? Só que Rafael, de imediato, não falou que era o anjo, evidentemente, né? Então, ele deu a Tobit um outro nome. E aí, Tobit perguntou se ele sabia o caminho para chegar na Terra-média, lá onde morava o primo. E ele diz que sabia o caminho e que tinha se hospedado, inclusive, na casa do primo de Tobit. Ou seja, era o homem certo. Era até muito evidente, né? Então ele pede, pelo amor de Deus, para levá-lo, né? Para ir com ele, levá-lo até a casa do primo do pai, né? E assim ele faz. Só que Rafael dá um outro nome, né? E aí e fala que ele, inclusive, é filho de Ananias, porque Tobit, o pai de Tobias, perguntou de quem que ele era filho, né? Para ver se conhecia a origem, a família. E ficticiamente ele inventa que ele é filho de Ananias, né? Um personagem que até então ninguém sabia, né? E aí ele vai com Tobias na viagem, né? Então, Tobias vai se banhar no rio depois de um certo tempo de caminhada, né? E quando ele vai se banhar, um peixe o ataca. Só que aí Rafael orienta ele, falando para ele, não, você pega o peixe, segura ele, luta com ele, né? E depois fala que é para ele tirar o coração e o fel do peixe e guardar. Ele conseguiu vencer o peixe, Tobias, né? Esse peixe que o atacou no rio, né? O peixe veio até ele, no caso. E aí Rafael fala para ele que é para ele pegar, né, aquele peixe, tirar, eles mataram o peixe, evidentemente, né, assaram, comeram, se alimentaram, mas que era para ele guardar o fel e o coração, né? E assim Tobias fez. Tobias não entendeu, evidentemente, mas obedeceu, né? Até que eles conseguiram chegar até a casa do pai de Sara. E quando ele chegou lá, ele se apresentou, falando que era o filho de Tobit, né? E fez o pedido de casar-se com Sara.
E aí foi uma aflição do pai de Sara, porque Tobias era filho do seu primo querido. Só que ele tinha medo que acontecesse com Tobias, que era filho único, assim como Sara também era filha única, né? Ele tinha medo que acontecesse com Tobias o que aconteceu com os outros maridos de Sara. E aí foi aquele conflito. E o anjo Rafael ficou ali acompanhando tudo e falou para o pai de Sara: não, não tenha medo. Pode deixar que não vai acontecer com Tobias o que aconteceu com os outros maridos que Sara teve, né? Mas também o anjo Rafael, no decorrer da viagem, ele orientou Tobias o que é que ele tinha que fazer na noite de núpcias. E é muito interessante, porque e isso serviu, inclusive, para muitos casamentos, para muitos casais. Ele diz o que Tobias tem que fazer antes de ter a consumação do casamento com a sua esposa, que durante 3 noites ele se pusesse em oração, sabe? Mas quando ele entrasse na câmara, que ele chamava de câmara, na minha Bíblia está como câmara, né? Na tenda dele de Sara, que ele pudesse, para que assim ele pudesse expulsar o demônio Asmodeu. Assim Tobias fez. Quando ele chegou no quarto, ele foi lá, acendeu a brasa, colocou lá o coração, né? E quando saiu a fumaça, né? Rafael pegou o anjo Asmodeu, né? E levou para o Egito, para bem longe, e o prendeu lá, né? Então veja como que é bonita ver a história, né? Então, ele ficou 3 noites em oração com Sara, e no decorrer da madrugada, na primeira noite, o sogro de Tobias, na madrugada mesmo, ele pegou os servos e já mandou fazer uma cova. Porque ele já imaginava que no outro dia de manhã cedo, o moço já fosse estar morto, né? Que coisa. E aí, ele não estava se aguentando mais de curiosidade, porque estava amanhecendo e ninguém saía daquela tenda para dizer que o homem estava morto, então ele pediu que uma serva fosse até lá para ver. Então a serva entrou lá na tenda e viu os dois dormindo. Os dois rezaram, né, até certa hora, e depois estavam dormindo juntos. Então, para ele foi a maior felicidade, porque não morreu o filho único do seu primo, né, do primo Tobias, pai de Tobias, né? E ele não ia passar por aquele sofrimento e aquele constrangimento de ver a filha tendo o 8º marido sendo sepultado sem ele saber nem sequer o motivo, né? Porque Sara também não sabia o motivo. Então aí foi festa. Foi festa. E o que isso inspira aos casais cristãos? Né? Inspira aos noivos, aos nubentes, aqueles recém-casados, esposos, a rezarem também, a terem uma vida de oração, sabe? Seja a partir do primeiro dia que vão morar juntos, mas durante toda a vida. Eu achei interessante que o Papa Francisco, passando ali na Praça São Pedro uma vez, ele um casal recém-casado levou as alianças e pediu: Santo Padre, abençoe para nós aqui as alianças. E aí ele falou assim: que orientação o Senhor nos dá para a gente viver bem? Aí ele falou assim: nunca durmam de mal um com o outro. Vocês podem ter todo problema durante o dia, mas à noite se amem, se perdoem e rezem. Uau! Sabe? Então foi assim, um ensinamento fantástico, né? Mas isso também já está no livro de Tobias, né? Então, Tobias e Sara, né, dá um belo exemplo de um casal de fé. Porque Sara também foi atendida porque ela fez a sua oração fervorosa a Deus. Ela ficou trancada 3 dias sozinha no seu quarto, fazendo oração e jejum, pedindo a Deus que a libertasse, né, daquele sofrimento que nem ela entendia por quê. Porque Sara também não era uma mulher ruim, né?
Então Deus atendeu e é bonito de ver como que tudo deu certo. Mas, por outro lado, nós temos que perceber que o fato de termos fé, isso não nos deixa imune ao sofrimento, sabe? Porque tem muita gente que acha que pelo fato de ter fé, que nunca vai ter provação, enfermidade, perda, dificuldade nos negócios. Sim, vai ter, sabe? Mas qual que é a diferença de uma pessoa que crê? A pessoa que crê, ela põe o seu joelho no chão e reza. E a fé nos alimenta. Porque a nossa força, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Amém. Então, nós precisamos amadurecer a tal ponto de saber louvar a Deus na alegria, mas saber também que o louvor mais sincero, ele brota na hora da provação, na hora do sofrimento, né? Então, Sara, ela rezou, o pai de Tobias, Tobite, também rezou, né? Souberam colocar o joelho no chão e foram atendidos na sua oração, né? E aí a gente tem que entender os planos de Deus também. Tobit foi tentado, o próprio anjo Rafael fala para ele no livro, porque ele era um homem extremamente piedoso. Então era necessário que Deus permitisse que ele fosse colocado à prova para ver até onde ia a sua fé, né? Então, aí no final do livro, Tobit volta para casa porque o pai e a mãe estavam extremamente aflitos, né? Já tinha muitos dias essa viagem, muito tempo, no entanto que ele casou, né, e estava construindo a sua vida, mas Tobit volta e volta com o anjo Rafael, né? No decorrer da viagem, Sara vem junto e o pai de Sara doa ali uma grande riqueza para eles, né? Porque era o dote que se pagava também, né? Então ele paga o dote para Tobias, né? Então vem a família toda, Sara com Tobias, Rafael, né? Então, no decorrer do caminho, Rafael fala para Tobias: olha, vamos nos apressar, vamos à frente, deixa que Sara venha com os outros, né, na viagem, que eram funcionários do pai dela, né, para que a gente possa encontrar logo seu pai e a sua mãe, né, porque eles devem estar aflitos. Então, eles adiantam a viagem, chegam à frente, uns 3 dias ou mais, né, antes de Sara, e Rafael orienta Tobias o que ele deve fazer com o pai, que quando ele entrasse na casa do pai, que ele pegasse aquele fel que ele tirou do peixe e pudesse colocar sobre os olhos dele, né? E assim Tobias fez, né? Resumindo, então ele coloca ali, né? Aquilo que Rafael pediu que fizesse, colocou aquele fel sobre os olhos do pai e o pai voltou a enxergar, né? Então foi uma alegria completa, né? Depois da aprovação veio a bonança. E Sara usa essa expressão aqui no livro de Tobias, é aí que eu entendi. A expressão que tantas vezes a gente usa falando depois da tempestade vem a bonança. Sara fala isso aqui no livro de Tobias. Então, é uma alegria tremenda esse encontro de Tobit com Tobias e a cura de Tobit, né? Então, Rafael foi aquele anjo que veio organizar tudo e fazer com que a ação de Deus, né, acontecesse na vida deles. No final, eles querem presentear Rafael com alguma coisa, uma quantia em dinheiro por tudo que ele fez por eles, né? E aí é a hora que ele se revela, né? E aí ele diz aqui no texto, no capítulo 12: vou descobrir a verdade sem vos ocultar nada. Quando tu oravas, ele falava isso para Tobit, pai de Tobias. Quando tu oravas com lágrimas e enterrava os mortos, que eram os compatriotas dele que estavam no exílio, que foram assassinados, né? E enterrava os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso
que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Olha que bonito, Ai, que forte. que lindo, que lindo. Lindo. Aí o anjo ainda diz: a paz esteja convosco, não temais, né? Então, assim, é muito emocionante o livro, né, quando Rafael se revela, né, e mostra que Deus sempre escuta as preces dos seus filhos. Deus nunca nos abandona. Ele não tem a obrigação de responder, até porque no Pai Nosso nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade dele. Na hora que ele quiser, ele responde, né? E nós precisamos amadurecer na fé para entender que Deus não está à mercê também das nossas vontades 24 horas, né? Então, mas se rezamos isso no Pai Nosso, nós temos que aprender a confiar na nossa oração, na oração que fazemos. Seja feita a vossa vontade. E por outro lado, Padre, eu não tô te escutando, padre, ficou mudo. Tá mudo aqui agora. tá, Voltou, voltou. voltou? Voltou. Por outro lado, o bem que nós fazemos, ele nunca fica esquecido diante de Deus, Uau, sabe? forte isso, hein? Sim, então, façamos o bem. Deus está vendo, sobretudo aos mais sofredores, aos mais pobres, aos abandonados, aos marginalizados, né? O próprio Jesus falou para nós no Evangelho: quando fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes, né? Então, esse ensinamento bíblico já vem desde o Antigo Testamento, né? Deus não deixa de ver o bem que nós fazemos às pessoas, e isso é salientado de maneira muito forte aqui no livro de Tobias, com a atitude de Tobit, que tinha um coração extremamente generoso, misericordioso, bondoso. E assim tem que ser a vida de um cristão, né? Então, esse foi um pouco do resumo, um resumo grande, né? Padre, que resumo incrível, porque eu estava assim aqui suando, falei, gente, se o padre não entrar, vai sobrar para mim falar essa história, porque o pessoal está esperando. E eu ia pensar como é que eu ia articular todas as histórias que acontecem ao mesmo tempo. O senhor fez isso de uma maneira profunda, perfeita, porque o senhor conseguiu fazer as pessoas entenderem esses casamentos das histórias simultâneas. E o que eu vejo aqui é como se fosse o mundo espiritual movimentando junto com o mundo físico. Vamos lá, a oração de Sara é ouvida no céu. A Justamente. oração de Tobit, Tobit é ouvida no ao céu. E aí, mesmo tempo, ao mesmo ao tempo, eles mesmo se juntam. As histórias se juntam. sim, sim, ao mesmo tempo ele reza e ela reza. O texto deixa claro isso, né? E ao mesmo tempo a oração dos dois é ouvida, né? Por Quantas isso vezes Rafael é criado. Quantas vezes, padre, a gente conhece pessoas, Deus coloca anjos com asa e anjos sem asa na nossa vida. Fala, meu Deus, essa pessoa quando entrou resolveu um problema para mim. Uhum. E aí você fala, coincidência, mas na verdade eu vi Providência. o Caio Coppola falar isso, deucidência. É, Não, Deus que tá, até chega arrepio, Deus que tá unindo esses propósitos, essas missões. E, sim, padre, é lindo no começo, quando o senhor falou aí, que Tobit parou a refeição. Aham, Ele parava a refeição, algo sim, sagrado. Ele saía da mesa dele para enterrar um morto. Que sim. generosidade, que entrega ao ser humano, ao próximo. E Deus estava lá, ó, fazendo pontinho, E check, outra check para coisa, ele. ele fazia isso e fazia escondido, porque o rei, quando descobriu, inclusive, mandou perseguir e matar a Tobit. O texto fala isso. Então ele tinha que fazer tudo escondido, porque não era permitido a ele fazer. Mas ele, na sua coragem, digamos, coragem profética, né? Ele ia e resgatava o corpo, mesmo sabendo que ele estava correndo risco de vida. Uau! Por isso Que que ele fazia coragem! os sepultamentos à noite, escondido, sabe? Então, E no mundo de hoje, a gente às vezes quer abandonar a nossa fé por uhum, causa do ambiente, por conveniência. Não, não vou falar da minha fé aqui, não, porque senão o povo tá tudo aqui no outra vibe, estão bebendo, estão com somzão alto. Eu não vou professar a minha fé, eu vou me calar. sim, E Tobit ainda ameaçado
Sim, perseguido, ele sim. continuava seguindo fielmente a fé dele, enterrando é, Os compatriotas. os irmãos dele. Sim. É. Então ele não tinha medo, né? Ele ia, inclusive quando ele ficou cego, ele passou necessidade, né? A esposa dele que estava saindo para trabalhar, chamava Ana. E um dia os dois numa briga, né? Ela jogou na cara dele dizendo assim: "De que adiantou você ter feito tanta caridade se agora você está nessa condição, sabe? Sua caridade não te serviu para nada, né?" E aí o texto diz que ele chora, né? Ele chora muito, né? Mas ele não murmura contra Deus. Hum, Parece um pouco o que aconteceu com Jó, né? hum. Ele não murmura contra Deus. Ele continua crendo e tendo esperança de que Deus iria agir de alguma maneira. E não sabia ele que Deus já estava agindo através do anjo Rafael. Uau. Né? Isso foi uma provação aí. Então, foi, até o anjo Rafael, o senhor leu aí, padre, que a verdade, a cegueira Uhum. e essa condição de humilhação foi uma provação, porque se antes de ser promovido, a gente passa por uma prova, né? Sim, Uma sim. provação. Ele foi provado na sua fé, né? Deus permitiu essa provação, porque tudo que acontece é por permissão de Deus, né? Ele foi provado na sua fé e ele mostrou que a sua fé era verdadeira, era uma fé madura, né? Era uma fé autêntica, né? Não era uma fé de emoção. E isso é muito importante a gente perceber, porque a fé, ela não é só um sentimento, ela é algo muito maior do que isso. Tem gente que fala às vezes assim, eu vou à igreja porque eu sinto uma coisa gostosa quando eu estou lá. Então, no dia que não sentir nada, não vai, né? Sim, sabe? Então, fé não é sentimento. Fé é uma adesão, é uma decisão, sabe? Eu decido seguir Jesus e vou com ele, sabe? Foi a fé de Nossa Senhora. Ela decidiu seguir a Deus. Santo Agostinho tinha um pensamento que ele dizia assim: ter fé é o mesmo que assinar uma carta em branco e deixar Deus escrever nela o que ele quiser, Uau. né? Então, digamos, Nossa Senhora assinou essa carta, né? E ela ouviu do anjo a coisa mais bonita, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, e ao mesmo tempo, aos 33 anos, ela vê o Salvador crucificado. E mesmo assim, ela não duvida de Deus, né? Eu falei, bom, eu entrei assim de Nossa Senhora, porque eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu sempre digo aqui na minha paróquia que eu jamais deixaria de ser católico por dois motivos. Uma porque eu tenho Jesus na Eucaristia, e outra porque eu tenho Nossa Senhora como mãe. Então isso é o suficiente para eu crer por toda a minha vida, Uau. sabe? Mas Nossa Senhora, no momento mais duro, ela ficou ali, ao pé da cruz, né? Ela não pediu para fugir, ela não fugiu, aliás, ela não ficou desmaiando, se descabelando, pedindo um copo de água com açúcar. Não disse uma palavra, mas a presença dela ali disse tudo. Então, isso é uma fé madura, é deixar Deus escrever na sua vida o que ele quiser e aceitar a vontade de Deus. Ô, padre, e explica aí que eu tentei explicar, mas só o senhor tem esse conhecimento aí profundo. Os 7 livros, é, que é a diferença dos 7 livros escritos em grego, por que Sim, que na Reforma Protestante Martin Lutero tirou esses 7 livros, quais são os livros que está na Bíblia evangélica, que está na Bíblia católica. Nós não estamos falando aqui de religião, sim. o nosso movimento é um movimento cristão. Eu Uhum, sou católica, mas cada sábado a gente coloca aqui um padre, coloca um pastor, porque nós uhum, estamos aqui, muito tempo da minha vida, padre, eu fiquei assim, colocando de um lado católico, evangélico, e eu uhum, aprendi que nós somos todos irmãos em Cristo. E que nós uhum. temos que ficar contra é o mundo. Nós temos que ir lá fora combater o mundo e não combater quem está dentro das igrejas seguindo Jesus Cristo. Mas eu não entendia, e ele foi escrito em grego, o Tobit foi escrito em grego. O livro de Tobias, ele tem escrito em grego, mas também tem escrito em hebraico, fragmentos, né? Eu até fiz aqui algumas anotações, né, sobre o livro, e ele foi escrito 3 séculos, entre o século terceiro e segundo antes de Cristo, né? Mas ele conta a história do exílio que aconteceu séculos antes, lá em 700 e pouco, 722 antes de Cristo, né? A questão com a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos é porque Lutero
quando ele foi fazer a tradução da Bíblia, né, ele não aceitou os livros que nós temos como deuterocanônicos, que são 7 livros da Sagrada Escritura. Bem, nós temos os deuterocanônicos Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, né? E ele tirou também alguns livros, alguns fragmentos do livro de Esté e de Daniel. Então, por isso, a Bíblia protestante, eu falo protestante não é com preconceito, não, é porque é o nome que eles receberam. O protesto de Martinho do protesto, Lutero. sim, de Martim Lutero. Então, a Bíblia protestante, nesse sentido, ela tem 7 livros a menos que a nossa Bíblia, porque eles não aceitaram, Lutero não aceitou esses livros como livros inspirados por Deus, né? Então ele foi lá e tirou, né? Então a Bíblia completa é a Bíblia que nós temos com todos os livros, né? Porque muito antes de Lutero fazer esse trabalho, nós já tínhamos quem tinha feito na história da igreja, né? Então, nós temos 73 livros na nossa Bíblia católica e os nossos irmãos protestantes têm menos livros do que nós, né? Então, assim, é uma... E eu sei, padre, de amigos meus evangélicos que já leram 7 livros. Por quê? Que eu Ah, falo assim, não, eu quero conhecer, eu quero saber, eu sim, quero ter acesso. E vão lá e leem os livros. sim. E eu acho que o argumento de Lutero é muito pequeno de dizer assim, eu vou tirar porque eu não considero como inspirados, né? Então, se cada um quiser traduzir, tirar o que bem entende, né? Isso é um trabalho que já está pronto, é palavra de Deus, né? Já foi inspirada. Padre, e eu vi aqui 3 problemas que tinha nesse livro. Uhum, Problema de corpo, de alma e de espírito. A gente vê o tempo todo na Bíblia essas 3 abordagens. Quando fala que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria, uhum, estatura nós estamos falando de corpo. uhum, Em graça nós estamos falando de espírito. E uhum. sabedoria nós estamos falando de alma. Isso. Então, quando eu olhei para o livro de Tobias, eu vi também esses 3 problemas. O problema de corpo, que era o problema da cegueira física de Tobit, pai de Tobias. O Uhum. problema espiritual de Sara, Sara. prima deles, Uhum, que tinha esse demônio, que ela não uhum. sabia, porque, como eu falei, eram 2 mundos ao mesmo tempo, o mundo espiritual Sim. e o mundo físico. Uhum. Então, ela não sabia dessa que era um demônio. Eu só sabia que morria os maridos, morria os maridos. Quantas coisas acontecem na minha vida, na nossa vida, que é espiritual e eu tô na ignorância. Tá Sim, tendo uma batalha lá em cima e eu tô aqui sim. na ignorância. Mas Sara fez o principal. Rezou. Uhum. Não Rezou, precisa nem sim. ter essa sabedoria. Será que tem demônio aqui? Não Não interessa, interessa, reza. sim. E aí, o problema de alma, que eu considero que é o problema que eles tinham que resolver financeiro da família, aí falando de alma, falando de razão e Sim. emoção, que era ter que ir lá buscar o dinheiro. Esse pai pobre Uhum. fica pobre, Tobit fica pobre e lembra: ei, eu tenho dinheiro há décadas guardado Sim, com um primo meu, vai lá buscar, vai lá resolver esse problema. E sim. aí Deus manda Rafael para resolver 3 problemas. E eu vejo, padre, eu fico pensando, gente, mas por que falou para pegar o peixe, o fel do peixe, colocar no olho? E Uhum. eu lembro de quantas passagens de Jesus que Jesus fala: passa o barro, Aham. pega a marca. É. Cadê a atitude? Porque, Uhum. claro, o Rafael podia falar: tá curado, Uhum. É. milagroso, do dia para noite, mas teve que ter uma atitude, uma Sim. ação que demonstra o quê? Obediência a regras. Nosso Uhum. Deus é um Deus de regras. Ele Sim, deixou escrito, entregou em tábuas. sim, E, e, justamente. E e o que me preocupa também é o aspecto espiritual, por exemplo, a questão do próprio demônio Asmodeu, né? Quantos de nós somos tentados na vida? Como que Tobias e Sara, Tobit também resolveu os problemas da sua vida com a oração? Às vezes as pessoas estão muito apáticas, alheias a essa realidade espiritual que chega a nós a todo instante.
Seja coisas boas, bênçãos e graças, mas seja também coisas ruins, né? Então, a gente combate o mal com a oração. E o demônio não brinca conosco, o demônio quer destruir, sabe? Matar, roubar e destruir. Destruir, exatamente, quer fazer perder as almas, porque eles se rebelaram contra Deus e quer fazer com que todos os filhos de Deus também se percam. Então, a gente tem que estar muito atento e viver em estado de graça. Insisto muito com os meus paroquianos para que a vida sacramental deles esteja em dia. Porque estando em estado de graça, o demônio ele não nos atinge, porque a graça de Deus é um escudo de proteção para a nossa vida. Então, desde o primeiro, a igreja nos deixou os sacramentos, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, né? Então, cada sacramento que nos acompanha em cada etapa da nossa vida. Aí, às vezes, a pessoa se torna católica, batiza, mas não faz a primeira Eucaristia, né? Batiza, mas não faz a crisma. Aí casa, só vai no cartório e faz o casamento no civil, sabe? Então, quer dizer, está sendo uma presa fácil até para ser atacada, porque não está em estado de graça plena. Então, os sacramentos servem para isso, para nos deixar em estado de graça. Pequei e caí, procure o sacerdote, procure o padre e vá se confessar. O padre, naquele momento, age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Por isso, Jesus deixou para nós esse sacramento também, né, para que nós possamos fazer com que cada filho de Deus volte à comunhão. Eu tenho formação na área de direito canônico. O último cânon do Código de Direito Canônico, ele fala que a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Então, a gente faz caridade, evidentemente, inclusive aqui na minha paróquia eu tenho os vicentinos, que cuidam de muitas famílias aqui de Gurupi, né, com cesta básica, fralda geriátrica, remédio, cadeira de banho, cadeira de rodas. O que a gente ganha, a gente doa. Se ganha uma cama, a gente doa para quem precisa, roupa, calçado, enfim, o que for. Mas esse papel primeiro não é da igreja, esse papel primeiro é do Estado. A igreja ajuda porque a caridade também nos leva ao comprometimento dentro da realidade desse mundo temporal que vivemos. Mas a lei suprema da igreja, isso está no Código de Direito Canônico, é a salvação das almas. Porque não adianta eu socorrer materialmente, mas não conduzir para Deus. Entendeu? Então, isso é importante ser falado e entendido, né? A igreja quer sempre salvar o ser humano e fazer com que ele possa chegar à sua realidade mais sublime, digamos assim, que é o seu encontro definitivo na casa paterna, né? E por isso nós não podemos ser ingênuos perante a realidade do mal que existe e que, inclusive, alguns querem negar. Porque eu acho que a grande investida do demônio hoje não é matar a vida diretamente, é matar a fé. Porque matando a fé, mata a sua comunhão com Deus. A, a, aquela intimidade, aquela proximidade da criatura com o Criador, do filho com o Pai, né? Da identidade. Difícil. Então ele tenta matar a fé e não matar, porque nos primórdios do cristianismo, os imperadores perseguiam o cristão e matavam a vida, né? Mas agora não, digamos que o diabo se refinou, ele tenta matar a fé, porque matando a fé ele rompe essa comunhão e esse canal de graça, porque Deus é a fonte da graça, né? Então, se eu mato essa fé, se eu faço essa fonte se romper na vida da pessoa, pronto. Ele se torna uma presa fácil. E como que eu vou fechar essas brechas? Vamos lá. Leitura da Bíblia diária. Por que diária? Porque eu vou mudar minha frequência. Ontem eu estava na Grotins e recebendo vários testemunhos de pessoas que já leram a Bíblia 365 inteira em um ano e falando assim, olha, depois que eu li a Bíblia, minha cabeça mudou. Porque eu começo a lembrar, eu leio de manhã e aí eu passo meu dia todo com a frequência, lembrando aquilo que eu li. Porque esse projeto nosso, na verdade, começou com o quê? Leitura, nosso projeto da Bíblia aqui, com leitura da Bíblia 365, Bíblia 365 dias, de 1º de janeiro
a 31 de dezembro. Foi entregue pelo meu cunhado, o Dr. Demir Moura, que é evangélico. Ele me entrega essa Bíblia, Farena, eu vou te dar uma ferramenta para você ler a Bíblia inteira em um ano. Só que tem a versão dela também católica, tem várias versões dessa Bíblia. O interessante dela, padre, é uma meta diária para ler, mistura o Velho Testamento e o Novo Testamento todos os dias. Seja bem-vindo, deputado federal Carlos Gaguin, que honra tê-lo aqui. Luana Ribeiro, nossa deputada por 5 mandatos, também está aqui presente. Que alegria ter vocês aqui. Padre, quando a gente fala de mudança de frequência, então eu estou falando de ler a Bíblia todos os dias, de tirar música secular e colocar músicas de louvores, assim como os anjos ficam no céu louvando a Deus. Então, mudar, fazer louvor. Nós estamos falando de jejum, porque tem demônios que só saem com jejum e oração. A importância de ter um estilo de vida de jejum. Quantos testemunhos eu escuto sobre o jejum? E agora eu não estou aqui para falar sobre mim, mas para dar um testemunho. Eu só faço as lives em jejum. Eu só entro na live 24 horas de jejum, porque eu estou toda sexta-feira me preparando, porque é uma batalha espiritual. Nós estamos aqui distribuindo Bíblias, nós estamos aqui fortalecendo as famílias na palavra. Então, por eu entender que hoje eu tenho uma missão no reino de Deus, eu entro somente aqui de jejum. Então, jejum, leitura da Bíblia, louvor. E a confissão é fortíssima. Ontem eu estava conversando com a Larissa, quero agradecer a Larissa Moreira, o Ricardo Moreira, que me conectaram até o senhor, padre. Eu que morava em Gurupi, mas eu era da paróquia de Santo Antônio. Não tive o privilégio de conhecer o senhor, depois quero te dar um abraço pessoalmente. Aí nós nos mudamos para Palmas. E aqui a Larissa Moreira, você tem que escutar o Padre Adriano, ele é muito sábio, ele é muito usado por Deus, ele tem a sabedoria diretamente do alto. E eu estava conversando com a Larissa e com o Ricardo Moreira e falando sobre a confissão. Porque eu tinha um costume de confessar uma vez no ano. Quaresma, eu vou lá e confesso. E aí eu tomo consciência que a confissão, esse estado de humilhação, de arrependimento, porque eu peco. A hora que eu saio da confessionária, eu peco. Já tem que faltar de novo. Então, a importância de ter um estilo de vida também de confissão. Porque na confissão, o inimigo fica bravo, porque você tá lá se humilhando, se arrependendo. E quem que tá lá dentro? Eu tinha mania de chegar na freira, aqui na casa de Maria, e falar assim, freira, deixa eu falar uma coisa. Porque, gente, quem tá em Palmas, toda quarta-feira, das 8h30 ao meio-dia, na casa de Maria, tem um padre lá te esperando. E eu falava, freira, que padre que tá aqui hoje? Ela falava assim, Jesus Cristo. É ele que tá lá dentro. Eu, deixa eu sentar lá no canto. Porque eu queria saber se era um padre conhecido, que eu queria um padre desconhecido, para contar as minhas mazelas. E ela, é Jesus Cristo, minha filha. Eu não vou falar o nome do padre, porque é Jesus Cristo que tá lá dentro. Você senta aí. Muito bom. E aí, Santa Irmã. padre, completa aí. Então vamos lá. Leitura da Bíblia, jejum, louvor, confissão, o que mais? Confissão, a Eucaristia, sabe? Né? O sacramento da penitência, ele é importante porque ele desata o demônio. Porque o que o demônio quer é uma brecha, ele quer o pecado. E ele quer o pecado escondido, porque o pecado escondido é sua toca, né? Então, a confissão sacramental o expulsa, né? Entende? Então, se a pessoa não é batizada, recebeu o batismo, né? Se não é crismada, ser crismada, porque ali, né, é o selo que marca o fiel que pertence a Cristo, né? E o insere na luta espiritual da igreja militante. Nós somos igreja militante. Estamos na militância da fé, caminhando para um dia chegar na igreja triunfante, na glória. Porque a igreja, ela se define em 3 dimensões, uma única igreja em 3 dimensões. Militante, que somos nós, triunfante dos santos que já estão na glória, e também padecente daqueles que não morreram de estado de graça, mas já estão destinados à salvação, que são as almas do purgatório, por isso rezamos pelas santas almas do purgatório, né? Eles ainda não alcançaram a luz, mas eles vão chegar lá, né? Esse triunfante, padre, é como se fosse na hora ali do livro de Tobias, que coloca a fumaça para subir, aí o anjo Rafael só falou que foi lá e pegou o demônio e jogou fora. É nessa hora. A igreja triunfante é a igreja daqueles que morreram em estado de graça, né? Com toda a sua vida em dia, digamos assim, né? A grosso modo, né? Então, morrer em estado de graça já estar em estado de santificação, sabe? Ah, tá. Entendeu?
Então, esses que morrem em estado de graça, eles já fazem parte da Direto. igreja triunfante. Sim, justamente. Então, eles vão ter a visão beatífica de Deus na glória, né? Que é o que acontece com os santos. Os santos estão no céu, eles estão em plena intercessão por nós aqui, naquela atitude perpétua de adoração, onde quanto mais Deus se revela, mais tem por se revelar, quanto mais os santos adoram, mais tem por adorar. E nessa comunhão de oração, adoração e amor, eles intercedem por nós para que a igreja militante possa também participar da igreja triunfante na Amém. glória, né? A Ana, Então, padre, está perguntando aqui. Ana Carla, padre, como ter uma ordem para estudar a Bíblia? Padre, aí eu vou dar um testemunho meu, porque eu começava a ler a Bíblia e parava no meio do caminho. Chegava em Deuteronômio, números, eu me perdia ali e não tinha uma constância. uhum, Então, se você quer ler a Bíblia inteira, esse aqui já é um testemunho uhum, meu, porque é o seguinte, eu tenho umas 20 Bíblias aqui em casa. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, desse tamanho, uhum, Bíblia Ave Maria, Bíblia de estudo, e aí eu me perdia. sim, Então, se você quer ler a Bíblia inteira, você sim. compra a Bíblia 365, seja se você é católico, compra uma versão, tem essa versão católica. Se você é evangélico, você compra a versão Uhum, sua lá, que Almeida. Entra na internet aí, escreve Bíblia uhum. 365, escolhe um site, compra a Bíblia e você vai ter a mistura. Padre Larissa, você te entregou uma Bíblia 365? Ainda não. Larissa, faz favor Vai pra me mim, amiga. entregar. Porque a Larissa é distribuidora de Bíblias, Ah, tá? é? Que É. bacana. Aí, na Bíblia 365, tem lá, 1º de janeiro, um pedaço de começa em Gênesis. Aí logo passa para Mateus. De Mateus, um pedaço do Provérbio 1, um pedaço do Salmo 1. Uhum, 3 páginas por dia, 12 minutos. Gente, uhum. quando eu vi isso com meu cunhado, me deu assim: peraí, se eu não tiver 12 minutos por dia para ler a Bíblia, é muita falta de vergonha na cara. É só largar Ah, esse celular 1 minuto, sim, eu dedico 12 minutos e aí eu leio a Bíblia. Aí amanhã, o poder todo dia, leio de novo. Poder todo dia, aham, de novo. Daqui uhum, um ano, 12 minutos sim, por dia, eu li a Bíblia inteira. Taylor, E sim, aí ela sim, é doce, é suave, padre, porque é em fácil entendimento, a letra é grande e ainda mistura o velho com o novo. Então, quando tá lá sim, falando, fulano casou com ciclano, uhum, é IBGE, uhum, tal, aí o censo, aí o que acontece? Eu vou lá e logo termina e já cai no novo. Jesus andou sobre as águas, só uhum, a graça. Então, essa mesclagem sim. deixa muito gostosa a leitura. Sim, sim, E aí, sim, é provérbios que as agradável. pessoas têm costume, salmo que tem costume. Aí Uhum, fica fácil, ela vai seguir em sequência. Termina no 2 de janeiro, continua onde parou o velho, onde parou o novo, onde parou o sim, salmo e onde parou o provérbios. E com isso, padre, várias pessoas, porque isso aqui, eu como católica, eu pensava, gente, eu já falei isso para vários padres, se eu entrar aqui na igreja, tirar o pessoal do altar, falar assim, vou tirar a galera do altar. Quem aqui na igreja católica já leu a Bíblia inteira de capa a capa? aham, Padre, cinco por aham, cento. Eu só conhecia, sim, antes de eu ler, eu só conhecia o meu sogro, o senhor Elino, aham, meu cunhado, meu finado cunhado Vinícius. Só conhecia esses dois católicos que tinham lido a Bíblia inteira. sim, Graças a Deus, hoje eu posso falar que eu sou católica que leu a Bíblia inteira, que a minha mãe é uma católica que já leu a Bíblia inteira, e vários outros uhum, amigos nossos da caminhada que já leram inteiro. Agora vamos entrar na igreja dos nossos irmãos evangélicos e perguntar: quem aqui já leu a Bíblia inteira? Padre, uhum, mais de 90% da igreja já leu. sim, E aquilo começou a sim, me incomodar. uhum, Peraí, por que meu uhum, cunhado que leu a Bíblia, da minha idade, uhum, médico igual eu falei assim, peraí, que época da sua uhum, vida que você leu essa Bíblia? Que uhum, eu me perdi no meio do caminho e não leio. sim, Que eu não li. Eu tava na missa ali, ó, todo domingo, desde os 15 anos, fui catequista. E uhum, cadê? Que eu li a sim, Bíblia, que lá eu falei assim, não, acabou. Eu não sou mais essa pessoa que lê tantos livros, tantos tratados de medicina e que não uhum, lê o livro da vida. da vida. Deus deixou para nós uma carta de amor. Padre, ontem eu tava lá na Grotins, Uhum. conversando com gerentes de bancos que falaram assim para mim: Bom dia, Janaína, seja bem-vinda, minha amiga lá do Rio de Janeiro, Olha, minha maravilhosa. conterrânea. Ó, a carioca aqui, igual o padre. Uhum, É, e aí, um gerente de banco falou assim: Olha, Ariane, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu fui promovido no banco. Minha carreira foi uma ascensão rápida em um ano, depois que eu comecei a ler a Bíblia. Aí uhum, um outro gerente de outro banco falou assim: Olha, eu estava com um problema para resolver, comecei a ler a Bíblia, jejuar, eu consegui vender uma loja da minha esposa que a gente tinha que vender para mudar para Palmas. Quantas uhum. pessoas estão resolvendo a sua vida lendo a Lendo a Bíblia e fazendo palavra. jejum? Sim,
sim. Porque a gente se conecta mais. E nesse livro de Tobias específico, padre, o que eu vejo? Eu vejo sobre honra, Uhum. nesse final maravilhoso, que Tobit fala, filho, vamos dar o dinheiro para ele, pro anjo Uhum. Rafael, que nem Sim. sabia que era anjo, para É, honrar. Porque a gente honra em palavras, a gente honra fazendo favor. isso. Deus honrou a família de Uhum. Tobit enviando um anjo para cuidar deles. E a gente honra as pessoas com presentes. E Sim, a gente sim, dá honra verdade. na medida da sua honra. Então eles fizeram dar muito dinheiro pro anjo, porque acharam que era justo pelo tudo que o anjo fez por eles, sem saber que era um anjo. Padre, eu Justamente. acho lindo quando eles caem. Qual que é o finalzinho? Tobit e Tobias, quando o anjo revela, eles Em caem por terra, com a oração. cara no É, chão. em Eles caem com a oração. cara no É. chão. Sim, sim. Eles rezam assim fervorosamente, agradecendo a Deus. Aliás, o livro todo tem momentos de oração, né? Então, desde o início até o fim, são momentos de oração. Seja com Tobias, seja com Sara, seja com o pai de Sara. Na volta do anjo Rafael com Tobias, Tobit reza junto também. Olha, é fantástico ver como que a oração é o alimento deles, sabe? O alimento espiritual, né? E tem que ser o nosso, na nossa vida, no dia a dia, né? Lendo a palavra, meditando, fazendo a Léxio Divina, né? Tendo a oportunidade de fazer a Léxio Divina e ver que ali, como você falou, é uma carta de amor de Deus dada a nós, para que nós entendamos que Deus nos ama infinitamente e quer a nossa salvação, porque Deus não quer nos condenar. Por isso ele envia também os seus anjos para nos proteger. E a própria doutrina da igreja, né, nos ensina que cada um de nós temos um anjo da guarda, né? Além de termos os demais anjos, né, porque existe uma hierarquia angélica também, né? Existe Organizado, né? É Sim, e organizado. no céu tem hierarquia, né? E eu acho interessante que dentro da família também tem que ter hierarquia, senão não dá certo, né? Essa coisa de cada um querer fazer, assumir o papel do outro não funciona. Na hierarquia angélica, nós temos os serafins, os querubins, os tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos. Então, existe aí uma hierarquia, né? E todos eles têm uma função. Mas os anjos são seres espirituais, sobretudo, que nos ajudam no dia a dia, na nossa luta cotidiana e também na nossa luta contra o mal. Eles nos protegem. Por isso Rafael veio e protegeu Sara, né? Padre, me explica aí. Eu já tenho uma dúvida, só tocou na minha dúvida. Não é contra homens de carne, mas contra principados e potestades, que é a nossa luta. Eu achava que quando falava principados e potestades, eu estava falando do inimigo. Mas tem principados e potestades Sim, celestes. Que diferença é essa? Me explica essa passagem bíblica, padre, por porque, na favor. verdade, os anjos se rebelaram contra Deus, alguns deles, né, se rebelaram contra Deus e que fazia parte dessa hierarquia também. Porque principados e potestades são hierarquias angélicas, né? Então, alguns deles também se rebelaram contra Deus, que são os demônios, né? E o chefe dos demônios, teologicamente falando, é o diabo. Por isso, quem veio tentar Jesus no deserto não foi qualquer demôniozinho, não. Foi o diabo, a cabeça do mal, Ah, né? entendi. A hierarquia que tem no céu, tem lá dos que caíram do céu também no inferno. Não, é porque eles pertenciam a alguma hierarquia dessas, né? E eles se rebelaram contra Deus, né? Então foram expulsos do céu, né? Hum, E aí, nós temos um biblista no Brasil, agora falecido, Dom Terra, ele escreveu um livro de angelologia, né? hum. E ele coloca lá que o diabo, teologicamente falando, ele é o chefe dos demônios, né? Então, quem tenta Jesus no deserto, que nós vemos sempre no início da quaresma, no primeiro domingo da quaresma, é o diabo. E o diabo, ele é tão inteligente porque ele conhece a palavra de Deus e tenta Jesus com a palavra. Mas ele se esquece que Jesus é a palavra e Jesus o repele com a palavra, né? Então, Então, assim, leia a Bíblia que você espanta o inimigo. Vai ler a Bíblia que você está fazendo um exorcismo de na uma sua casa. certa maneira, sim, porque a palavra é palavra de vida e salvação, mas tem que se usar também todos os outros sacramentais que a igreja nos confere: água benta, sal bento, pedir que o padre possa ungir a pessoa se ela não foi ungida. Por isso nós temos
o óleo do crisma, ela tem que estar com a sua vida sacramental em dia, sabe? Então, tem todo um rito que é necessário cumprir. E quando se tem casos, seja de possessão demoníaca, seja de obsessão, seja de opressão, é necessário procurar o sacerdote, né? E aí a gente precisa entender, porque o exorcista por excelência da diocese é o bispo. Ele pode delegar um padre. Não é todo padre que pode chegar e fazer exorcismo. Ele só pode fazer exorcismo se ele for delegado pelo bispo. Hierarquia, igual no Hierarquias, céu sim. aqui na igreja Sim, porque também. os bispos são os sucessores dos apóstolos, né? Então, é ele que tem a missão primeira de realizar tal ato, né? Então, ele pode delegar alguém, ele pode nomear alguém, né? Mas, em todos os casos, o mal, nessa categoria, existe a possessão, a obsessão, a opressão, né? São, que também pode se chamar de vexação, né? Então, são coisas que, de qualquer maneira, oprimem a alma humana, né? E por isso que aquele que é católico tem que ser católico de verdade, porque você pode ser uma vítima do mal. Agora, se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que reza, se você é uma pessoa que vai à missa, sabe, semanalmente, você, na verdade, você não precisa ter medo do demônio, é ele que tem medo de você. Porque ele sabe que você está blindado, Padre, né? eu assisti um filme, o senhor assistiu o filme Oficina do Diabo? Ah, eu vi algumas partes, não consegui ver É. tudo. Padre, me Sim. mandaram eu assistir esse filme. Minha mãe falou, assiste que é bom demais. Aí eu tava com um pouco de medo. Eu falei assim, eu tô com medo de assistir esse filme. Quando eu Uhum. fui assistir o filme, gente, os demônios estavam dentro da igreja, livremente. O Uhum. povo ia pra igreja, os demônios iam também. Por quê? Porque o povo tava carregando o seu pecado, né? Tava Uhum. carregando assim nas suas costas o seu pecado e foram pra igreja. A hora que o padre lá na igreja levantou a hóstia, Uhum. na hora da Eucaristia, eles saíram correndo. Não, deu Ah, ruim, vambora! Vambora, sai todo mundo da igreja! Que agora é Jesus Eucarístico! Vamos vazar! A hora que eu ouvi isso, eu falei assim: olha, esse trem de missa uhum. só domingo tá Tá pouco. pouco, Tá é pouco. Eu acho verdade. que eu tenho que Verdade. aproximar mais. É Vamos chegar verdade. mais perto. Missa tem É que ser verdade. diária. E eu achei que missa diária era quando eu ficasse velhinha, igual minha bisavó, que morava Uhum. de frente à igreja lá em Nova Veneza, em Goiás, e ia na missa domingo 2 vezes e todo Uhum. dia de Uhum. manhã. Eu falava assim: um dia que eu ficar velhinha, eu vou ter tempo para ir na missa todo dia. Só que Deus me incomodou. Me incomodou. Uhum. Falei, Ari, vai de qualquer jeito. Uhum. Sim. Vai, nem que seja menino de pijama. Vai É. carregando menino de pijama, descalço, mas vai pra Vai, missa. vai. O padre Gabriel Amorte, que era o exorcista do Vaticano, ele é falecido, ele relatou uma experiência em 2 relatos de exorcismos, que eu sempre falo aqui para os meus paroquianos e nos lugares que eu tenho oportunidade, e que quando se toca nesse assunto, né? Por exemplo, a pessoa que estava sendo exorcizada, o demônio que estava ali, né, sempre tinha ataque de fúria quando ele pedia também a intercessão de Nossa Senhora. E aí ele perguntou a primeira vez, né, por que é que o demônio tinha aquele ataque de fúria quando pedia, invocava a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Aí veio a primeira resposta. Ele falou assim: por que ser derrotado por Deus, tudo bem. Deus é onipotente. Mas ser derrotado por uma criatura humana é muita humilhação. O diabo é orgulhoso, nós sabemos disso, né? E num outro exorcismo ele perguntou, né, por que é que ele tinha aquele ataque de fúria quando pedia, invocava a intercessão de Nossa Senhora. E ele falou assim: porque nós não suportamos aquela oração repetida dela, né, que é a oração do terço, né? Ele falou: as famílias que rezam o terço têm uma proteção especial dela e Uau. ela não nos deixa entrar, né? Ou seja, entrar na casa, né? Então, assim, nós católicos deveríamos muito mais ir à missa, deveríamos muito mais rezar o terço e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Eu falo, como eu disse, sou devoto de Nossa Senhora, estou no santuário de Nossa Senhora, né, aqui em Gurupi, que a paróquia Nossa Senhora da Badia foi elevada a santuário, né? Ah, eu nem sabia. Eu não tava em Gurupi nessa época. Foi em final de 2022, né? Então, assim, nós temos armas poderosas que os demônios temem. O problema é quando a gente não usa, né?
Se a gente não usa, não se torna um homem de fé e vive a fé verdadeiramente, a gente se torna uma presa fácil. Jesus já venceu o diabo, né? Tem um Glória a teólogo Deus. na igreja chamado Karl Rahner que ele diz que o diabo é um cão acorrentado. Ele só morde quem chega perto dele, né? Ele Gostei fala, dessa definição! sim, sim. Caraca! Karl Rahner, né? Então Que é tá um grande fácil, é teólogo da só não chegar igreja. perto do É só cão. não chegar perto, mas a gente tem que estar perto de Deus, Amém. né? Tem Né? uma pergunta aqui, padre. Já passou a pergunta, não sei se o senhor viu, foi meio rápido aqui. Ah, A Evânia, lá do Pará, igual eu falei, nós estamos com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com o Pará, com Goiás aqui. A Evânia falou assim: como saber se eu estou sendo atormentada pelo diabo ou se é uma aprovação de Deus? aham, sim. Bom, eu acho que tem muitos sinais que se podem ter. Porque uma aprovação de Deus, às vezes é uma enfermidade, ai, perdeu o emprego. Isso a gente pode considerar uma aprovação, né? Agora, o demônio, ele dá sinais, né? Por exemplo, eu já acompanhei um caso, embora nunca tenha feito exorcismo, né? De opressão. A pessoa, ela, num ato de desespero, pensou em fazer um exorcismo. Ela pensou, né? E ela ficou sendo oprimida, ou seja, na casa dela as crianças começaram a adoecer, o marido chegava agressivo em casa, queria bater nela. De noite ela ouvia a gente tacar pedra no telhado, né? Então, a amiga dela que levava ela para a igreja, ela também começou a tacar, que era vizinha, né? Começaram a tacar pedra no telhado da casa dela à noite. Então, isso a gente considera um caso de opressão, sabe? Nossa, eu tô até arrepiada, padre. Fala Ela, mais, eu tô é- querendo saber, fala mais ela aí. ia para a missa e ela tinha crise de ansiedade, as mãos ficavam suadas demais, ela não aguentava participar da missa, né? Então, assim, quem fez a pergunta aí, se acha que tem alguma coisa extraordinária, chama o padre para dar uma bênção na sua casa, rezar com a sua família, né? Então, aqui eu sempre vou às casas, né? O pessoal me chama muito para dar bênção. Inclusive, quando se muda de uma casa para outra, às vezes você não sabe, né, se ali quem morava, se mexia com ocultismo, alguma coisa assim, né? Então, é necessário chamar para abençoar. E outra coisa, leva uma garrafinha de água benta para a igreja, pede o padre para abençoar para você no final da missa, asperge sua casa toda com água benta, né? Então, eu acho que tem meios. Aí ela teria que ter um discernimento muito grande aí com o pároco dela, para que ela pudesse relatar o que é que está acontecendo, para que ele possa, de fato, verificar se existe alguma coisa, alguma ação extraordinária, Padre, você né? falou de opressão, qual que é o outro? Opressão, possessão, vexação. E os outros dois? Explica para nós, padre. Então, O tempo estourou, o senhor pode falar, porque tá tão bom o papo aqui que eu e a galera estão querendo ficar aqui amanhã todo escutando o senhor, padre. pois Se aí é puder, verdade, fica que tá temporou, bom né? demais. Tá. Vamos lá. A opressão, ela é uma ação externa e violenta do demônio contra a pessoa, mas sem tomar o controle da mente e da vontade, né? Ela se manifesta a opressão, que podemos chamar também de vexação, através de infortúnios persistentes e inexplicáveis. Também através de ataques físicos, sensações de peso, ruídos, quedas de objetos, assaltos noturnos, dificuldade em rezar, depressão sem causa médica, bloqueios espirituais, né? Então, isso se configura como opressão, né? A obsessão é uma invasão intensa da mente e imaginação por pensamentos obsessivos e blasfemos, de origem claramente maligna, que causa uma grande angústia. Então, são as ideias fixas de suicídio, de blasfêmia contra Deus e contra os santos, né? Às vezes a pessoa também pode ter vozes internas que induzem ao erro e à heresia, impulso de abandonar a fé, as práticas religiosas, né? Ou a sua própria missão como cristão, como católico, a sua igreja, né? Então, aí se configura a obsessão. Agora, o mais grave, né, digamos assim, que é o grau mais perigoso, é o da possessão demoníaca, né? Então, essa é perigosíssima, né? Que é a forma mais grave e também a mais rara de acontecer. Então, o demônio ele toma o controle parcial do corpo da pessoa, agindo sobre os sentidos e membros,
mas nunca a sua alma ou a vontade em estado de graça, né? Então, nós já vimos, claro que os filmes fantasiam bastante os casos de possessão, né? Mas é alteração de voz, força física descomunal, aversão violenta àquilo que é sagrado, a cruz, a Eucaristia, as imagens, né? Falar em línguas desconhecidas, né? Que às vezes a pessoa nunca teve acesso, conhecimento, né? Conhecimento de segredos ocultos, em alguns casos, levitação, agressividade ou até fenômenos sobrenaturais. Então, esse é o caso mais grave. Misericórdia. Deus Sim. me defenda. Então, nesse caso, quando se percebe que que tem alguma coisa, vai até o sacerdote, conversa com ele, pede uma orientação, pede uma bênção, convide ele para dar uma bênção na sua casa. Né? Eu, quando vou na casa do povo aqui que me chama, eu jogo água benta desde a hora que eu entro até a hora que eu saio. Assim, em tudo, né? Peço para abrir os quartos, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, o quarto tá bagunçado, a mesa não, a cama não tá arrumada, né? Mas não tem problema, eu não tô lá para olhar essas coisas, né? Jogo água benta em tudo. E o senhor leva óleo também, padre? Não, eu levo a água benta e às vezes tem o sal bento, né? Que a gente pode jogar na casa ou no quintal, né? Às vezes, né? E Não. aí a pessoa tem que ter aquela vida de oração. Como eu falei, o terço é uma arma poderosíssima. Só que nós católicos, às vezes, não entendemos isso. É uma oração vocal de repetição, mas que é um tormento para os Olha demônios. aí, Como que ele mesmo maravilha. disse, ele falou que ele não suporta aquela oração repetida. Então, Padre, assim. e tem vários jeitos de rezar o terço. Eu já até Uhum, confessei numa live aqui da minha preguiça, que é uma fraqueza minha, eu reconheci a minha fraqueza. uhum, E olha que poderoso. Depois que eu me humilhei, passei uma vergonha aqui pública e falei que eu tenho preguiça de rezar, que até meu filho falava assim: mãe, eu já sei qual que é a sua fraqueza do corpo, é whisky e chocolate. Agora, sua fraqueza do espírito, meu filho tem 10 anos, mãe, sua fraqueza do espírito, eu sei o que que é. É uhum, rezar. Você tem preguiça de rezar. tá vendo? Aí eu passei essa vergonha, depois que eu falei isso, que eu tinha preguiça de rezar, Uhum, padre, acabou a preguiça. uhum, Eu tô rezando um terço todos os dias, acabou. Foi só eu uhum, confessar, eu resolvi o problema da preguiça de rezar. tá vendo? E aí vieram pessoas até mim e falaram: Ariane, eu vou te dar uma dica. Eu vi você falando lá que você tem preguiça de rezar. Minha amiga Rafaela Machado falou assim: eu coloco o Spotify pra me rezando o terço. A hora que eu deixo meus meninos na escola, eu vou pra casa rezando o terço. Eu coloco na velocidade 1.5 e aí a Uhum. pessoa vai rezando comigo, eu vou dirigindo, eu vou rezando. Isso, eu também faço isso. Às vezes eu estou indo sozinho aqui na estrada, que eu sou chanceler da Cúria. Aí quando eu pego a estrada aqui, a BR, eu já ponho no Spotify e vou rezando. O Spotify tá rezando e eu estou rezando junto, mas eu não posso parar porque eu estou dirigindo, né? Mas vou nesse clima de oração, né? Outra oração que eu ponho também, que é uma oração muito forte, é o ofício da Imaculada, né? Então a gente pode, nesses momentos, e aquilo que é fundamental todo cristão, ir à missa. E a missa não é porque você não tem nada para fazer no domingo. E a missa é dever de todo cristão, né? Receber a Eucaristia, que é o alimento mais precioso e mais sagrado que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, que é o seu próprio corpo e sangue. Então, nós temos todos os remédios para não ter nenhum problema desse, né? Basta a gente buscar no lugar certo. Agora, a gente não vai achar Jesus só nas festas, quer dizer, nas festas, no shopping, na praia, né? A gente vai achar Jesus, sobretudo, na igreja, rezando. Né? Uau. Padre, e falando de anjos, hoje aqui foi o anjo Rafael da cura, que o senhor falou muito bem. Uhum. Anjo Gabriel, que é Gabriel, o mensageiro, isso, enviado de Deus, que né? anunciou Por isso ele para vem dar Maria, para Nossa Senhora. isso. E o E o anjo anjo Miguel, Miguel, que é quem como Deus, né? o Ministério da Defesa. É o, Sim, justamente, né? Ele que veio e ele que venceu o diabo, né? E o lançou, né, ao inferno. Então ele venceu essa batalha, né? Porque o demônio tinha se rebelado contra Deus. Então esses são os arcanjos, né? Então a máxima notícia Gabriel veio dar. Qual notícia? A encarnação do Verbo, né? uau. Então é ele que vem a Nossa Senhora, né? E é uma passagem assim fantástica. Ele ficou extasiado. Aliás, existem estudos de evangelhos apócrifos que quando Nossa Senhora nasceu, né, as parteiras ficaram assim todas em estado de graça, porque nunca tinha visto uma criança tão bela, tão bonita, que tivesse nascido no mundo até então, sabe?
todos ficaram encantados. E Maria foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. Nós sabemos disso. E o anjo Gabriel, quando vem dar a notícia da encarnação, ele fica fascinado, né? Porque ele a sauda, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, Maria. Encontraste graça diante de Deus, né? Então, assim, ele também A dá escolhida. dá para entrever na fala, né? É, como que ele estava, assim, de uma certa maneira, também extasiado diante dela. Até porque Nossa Senhora é a arca da nova aliança. No Antigo Testamento, nós sabemos que tinha arca. A arca da antiga aliança, ela era considerada sagrada para o judeu, né? E dentro da arca tinha o cajado de Arão, que era sacerdote, o maná que alimentou o povo no deserto e as tábuas da lei, né? E por que que Nossa Senhora é chamada de nova arca? Porque no ventre de Maria está Jesus, que é o sumo sacerdote, está a palavra encarnada, né? E aquele maná que alimentou o povo no deserto é Jesus que vai alimentar com a Eucaristia, né? Uau! Essa aí, Então, essa aí. Nossa, deixa eu até anotar aqui que eu vou replicar isso durante a semana aqui. sim. Eu vou anotar aqui pro meu Bart me ajudar a pegar isso aí. Nós temos que replicar essa parte, Padre. Que Sim. legal. Que E lindo. também quando João, no livro do Apocalipse. Aí o que que aconteceu com a arca do Antigo Testamento? Jerusalém foi invadida e Jeremias, o profeta Jeremias, que também era sacerdote, sabendo que aqueles que estavam invadindo a cidade, se não me engano, os assírios, ou os babilônios, um dos dois, não me lembro agora, eles viriam para destruir o templo de Salomão, aonde estava a arca. Então, o que que Jeremias fez? Pegou a arca e levou para o Monte Nebo, né? E lá escondeu dentro de uma caverna, pensando quando a cidade fosse desocupada, né, pudesse reintroduzir a arca no templo novamente, né? Só que anos depois que foram buscar a arca, não acharam nem sequer a caverna, havia desaparecido, né? Miraculosamente desapareceu, né? E aí João, no Novo Testamento, João que escreveu o Evangelho de João e o Apocalipse, ele tem uma visão da arca, né? Essa arca do Antigo Testamento. Ele fala que abriu-se o templo de Deus no céu e que no templo ele vê a arca, né? Mas que se sobrepõe à arca uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e a coroa sobre a cabeça, né? Então, ele vê a arca do Antigo Testamento e ele vê a arca do Novo Testamento, que é Nossa Senhora, né? Uau! No Eu livro do não Apocalipse, tinha né? esse discernimento, não, Padre. Sim. Obrigado. Que forte. Então, Maria é a arca da nova aliança, né? Então, por isso se sobrepõe sobre a antiga arca a mulher vestida de sol. Vestida de sol porque já está na glória da eternidade, né? Tendo a lua debaixo dos pés, porque ela é rainha no céu e na terra. Tendo a coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos, 12 apóstolos. Né? Então, é magnífico estudar sobre a vida de Nossa Senhora também, né? Uau! Que lindo, que bênção. Padre, muito obrigada. Nós já estamos com 1h30 de live. Sim, E né? foi lindo. Quanto conteúdo o senhor tem, que sabedoria diretamente do alto. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, por vir aqui nos abençoar com essa pregação Amém. maravilhosa. E já fica gostinho de quero mais, Padre. Já Tá quero bom. saber da agenda do senhor para durante o ano ter um outro momento Sim, desse. ótimo, estou à Que foi disposição. maravilhoso. Muitos ensinamentos. Eu vou até pedir o Marcos para fazer uns recortes dessa live e publicar durante a semana, porque a gente tem que ser relembrado. Eu mesmo, na hora que termino, já revejo a live, porque é muito conhecimento, muito ensinamento, e o aprendizado nosso é por repetição. É verdade, é verdade. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí que estavam participando conosco. Que Deus abençoe a cada um. E peço que os santos anjos de Deus protejam sua casa, sua família, né, e que a bênção de Deus recaia sobre todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Depois dessa bênção sacerdotal, nós nos despedimos aqui com o coração cheio de alegria e de gratidão. Nosso sábado começou de um jeito especial. Amém. Então, muito obrigada, Larissa, ao Ricardo Moreira, toda a família, o Lucas, o Felipe, que estão aqui com a gente também. Muito obrigada pelo carinho, por todos que estão acompanhando a gente. E nós voltamos agora no próximo sábado. Depois eu vou anunciar para vocês qual vai ser o livro que nós vamos estar, mas próximo sábado nós estamos aqui juntos de novo. Vai ser lindo.
Amém. Com Deus. Um abraço Um para todos. abraço, Um obrigada, abraço no Paty. Rony. Dou sim, Ah, com obrigada. Grande Deus. abraço.